Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosystem Talks, onde trazemos numa base quinzenal vários rostos e vozes, na verdade, mais vozes até do que, do que rostos, do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo nacional. Neste episódio isso não vai ser exceção. Tenho comigo a Rita Oliveira Pelica, a quem agradeço muitíssimo a presença antes de mais e antes de começarmos. Obrigada, Rita, por estares aqui hoje. E como já vai sendo habitual, começo sempre com uma pergunta da praxe, mas que me parece muito importante, que é uma pergunta sobre quem és tu, quem é a Rita, qual é o teu percurso profissional, como é que tu te cruzas com este ecossistema de empreendedorismo e de inovação. Bem, era uma história que podia ser longa, com mais de 40 anos e tal, mas vamos abreviar, talvez. Se calhar é boa ideia. E como é que chegamos aqui? Eu vou começar a história ao contrário, assim, a história pelo fim. E de facto dizer-te que cheguei um bocadinho a estas lides do empreendedorismo e da inovação, um bocadinho por acidente, ou enfim, quase numa sequência lógica e natural das coisas, há cerca de 6 anos, precisamente, que foi quando decidi criar a minha empresa e quando percebi que aquilo não era de facto o meu sonho de criança, nem eu nunca tinha pensado nessa situação. E portanto, há 25 anos, foi precisamente há 25 anos que eu me licenciei em gestão e trazia em mim todos os sonhos do mundo, ou sem saber muito bem o que é que iria fazer da vida. E comecei a trabalhar na área de consultoria de gestão, de marketing, enfim, fazer aquilo que é expectável para qualquer jovem licenciado, para qualquer miúda de 22 anos. Comecei a fazer a minha carreira nestas áreas de consultoria, continuei a estudar dentro das áreas da gestão, do marketing, comunicação, sempre assim a afunilar. E vemo-nos aqui nos anos 2016, 2017, e começo a perceber, eu trabalhava já na altura na área de recursos humanos, comecei a perceber que realmente havia um ecossistema, ou havia um conjunto de coisas fora da minha organização, ou das organizações por onde eu tinha passado, que eram coisas que me interessavam. Nomeadamente pessoas, eventos, comunidades, enfim, que traziam aqui alguma frescura, algum interesse para Portugal, para Lisboa, que é a minha cidade, portanto faço aqui já aqui a propaganda, a verdadeira alfacinha, nascida e criada no bairro Alto. E portanto, a dada altura, comecei a sentir-me presa naquilo que fazia, porque sim, era giro, já fazia, com uma perna nas costas, achava que se calhar já não conseguia trazer tanto valor quanto aquele que já tinha trazido há 8, 9 anos, quando tinha começado na função, e comecei a estar mais atenta, realmente, atenta àquilo que se estava a passar. Juntei-me a uma série de comunidades na altura, comecei a estar mais atenta ao tema do networking. 2008 foi precisamente ali o ano em que vejo que comecei a estar exposta mais a estas coisas e gostei. Portanto, gostando de estar realmente com esta liberdade de espírito criativa, com autonomia, percebi que talvez no mundo corporativo não houvesse ali um final feliz para mim. E acabei por, precisamente em junho de 2017, tomar a decisão de sair da organização onde estava e de criar a minha empresa e, portanto, aí sim, assumidamente começar a fazer coisas nesta área do empreendedorismo e da inovação através da educação. E, portanto, 6 anos passaram e é de facto aí que me movo e, portanto, é isso que ainda me faz acordar de manhã altamente entusiasmada, saber que posso contribuir de alguma forma para, por um lado, junto de empresas, organizações, adultos, fazer este trabalho de devolver-lhes, enfim, alguma criatividade, pensamento crítico, capacidade de comunicação, mas também a jovens, porque também, entretanto, dou aulas, e portanto, desenvolvê-los enquanto pessoas, enquanto profissionais, nestas áreas do empreendedorismo, da criatividade, da inovação, e portanto
aqui estou hoje presente, E muito precisamente bem, e nesse muito bem. registro. Muito bem, Rita. Vamos começar, se calhar, pela. Portanto, já percebemos aqui que criaste o teu projeto muito orientado para esta frente da educação e da Uhum, capacitação para estes temas. Hum, mas sei que há aqui uma visão tua de a educação ser uma alavanca para a mudança, não é? E, portanto, certo. pergunto-te que mudança é esta que tu sentiste que era importante existir no seio das organizações, e que te levou, no fundo, e te inspirou a ir a correr atrás de certificares numa série de metodologias e abordagens, e que hoje levas para dentro dessas mesmas Uhum. empresas com este. Eu sei que tens este lado muito de mudança, não é? De sermos Sim, aqui uma pecinha na engrenagem que vai permitir esta mudança. Que mudança é esta que tu achas que precisamos? e é curioso que utilizes de facto aqui a palavra peça, não é verdade? E porque se calhar em alguns meios acaba por ser por conhecida como a miúda dos legos. E de facto é essa vontade de mudar, mas mais no sentido de experimentar, trazer aqui, enfim, alguma ousadia, ao questionar o status quo, e ao sempre se fez assim à mesmíssima coisa, e portanto, a dada altura, perceber que havia todo um conjunto de abordagens que eu via que já estavam a ser feitas lá fora, e no mundo cada vez mais global fazia sentido, já que existem algumas coisas, porque não trazê-las para cá, enfim, com algum pioneirismo até desenvolvê-las e perceber qual é que poderia ser o enquadramento aqui no nosso o país. Eh, e de facto dei por mim há 6 anos, se calhar a voltar a ser aquela miúda curiosa, com vontade de procurar coisas novas, em busca de uma mudança que não sabia ainda muito bem qual era, mas com a vontade, acima de tudo com a vontade. E portanto, se calhar este é um dos meus primeiros motes junto dos meus alunos, participantes dos grupos com os quais tenho a oportunidade de interagir, é de facto criar-lhes aqui aguçar-lhes o apetite, esta curiosidade, o apetite para a exploração, coisas novas, coisas diferentes, para, enfim, para terem realmente aqui alguma, enfim, se lhes quisermos chamar coragem de sair daqueles ditos registros de normalidade e daquilo que se espera das pessoas a dada altura na sua Uhum, vida, e portanto acabar aqui com algum conformismo, até com algum conforto de espírito, e realmente provocar, enfim, a dada altura trazer aqui alguma provocação, através até das metodologias que utilizo para falar de temas sérios, como as várias soft skills de comunicação, liderança, uhum. enfim, e portanto através de metodologias diferentes. E aquilo que gosto de levar à letra é realmente se é para pensar fora da caixa, então não podemos estar a utilizar exatamente as mesmas coisas que sempre utilizaram e que usávamos nós próprios na educação nos anos 80, 90, 2000 e por aí afora. E, portanto, deixa-me certa muito desconfortável e ver que em certos sítios, instituições, organismos, continuamos a tratar dos temas em pleno 2023 como se estivéssemos há 40 anos, não é? E, Claro. portanto, não trazermos É um bocadinho aquele, novidade. aquele mote de querer resultados diferentes fazendo as coisas sempre da mesma maneira, Lá não é? está, Einstein, verdade? E depois percebemos que não vai acontecer porque Pois. estamos realmente. Parece que temos mais ou menos vontade em mudar, mas ainda não percebemos muito bem, e Uhum, depois é um bocado chato e é desconfortável e depois custa. E portanto, sairmos realmente aqui de alguns registros de o sempre fizemos assim, não é? Como sempre fizemos claro. assim, eu entendo que é seguro, é confortável, mas também nos traz aqui, enfim, alguns dissabores, não é? Não nos permitimos a nós próprios muitas das vezes crescer com receios, com inquietações, até com pré-ocupações de coisas que se calhar nem vêm, não é? Portanto, Uhum, quando ousamos experimentar, fazer alguma coisa diferente, até quiçá até pode correr bem, não é? Normalmente, se aham. calhar as pessoas até tendem a ver o copo meio cheio ou nem verem o copo sequer, mas a dada altura, sim, posso experimentar, posso fazer alguma coisa, tenho a vontade, também tenho medo, é normal, está tudo bem termos medo, mas ainda assim fazer e procurarmos é encontrar pessoas, ter uma rede de suporte, munirmos-nos de recursos que nos possam trazer alguma tranquilidade, até de espírito, para podermos avançar com as nossas ideias. Rita,
Para quem não conhece o teu trabalho e nunca se cruzou com uma das, enfim, das fantásticas sessões que tu podes proporcionar, clarificar que tu és facilitadora certificada numa metodologia que se chama Lego Serious Play, daí Uhum. já seres conhecida em muitos sítios como a menina dos Legos, que eu acho que é uma ótima coisa para ser conhecida por, desde já. Tenho Sim, desde já a há dizer, vidas piores. eu me confesso, enquanto adulta, que continuo a adorar brincar com Legos. Mas a verdade é que há aqui um ponto interessante nesta abordagem metodológica que tu persegues e que levas, de facto, para dentro de muitas organizações, que é a da experimentação, mas também a da inovação, não é? Pensar Uhum. como é que com estas metodologias eu posso trabalhar uma série de questões. E o que eu te pergunto é como é que isto é recebido nas organizações, muitas e várias, pelas quais tu vais passando? Esta abordagem que se calhar para uns é que disparate, lá estão eles a brincar com Lá vem leguinhos. esta. Hum, e como é que provas o contrário às pessoas? Ou seja, que através de uma metodologia que estimula criatividade, playfulness, podemos Uhum. estimular de facto a inovação a acontecer. Sim, Como é que isto desconstrói? Tens que ainda desconstruir isto junto das organizações com as quais te vais cruzando, aquelas que te acolhem, como é que isto é recebido? sim. Já não tanto, de facto, parece que o mundo mudou e aquilo que eu encontrava em 2017, de facto o tema era muito mais novo. Dizer-te que a metodologia Lego Serious Play existe há mais de 20 anos, já desde finais dos anos 2000, 2001 foi exatamente a altura em que o primeiro facilitador certificado veio ao mundo e porque realmente recebemos uma formação intensa, 5 dias em sala, uma coisa assim bem, do mais exigente que alguma vez fiz, e olha que eu já fiz muita coisa, mas passar 5 dias a brincar a sério pode ser doloroso até, mas bom, dolorosamente bom. E portanto, 2000, depois do Covid, então, principalmente, nota-se uma grande vontade das pessoas em quererem, por um lado, recuperar aquilo que perderam nos últimos 2, 3 anos, e há realmente a vontade de fazer coisas diferentes, de experimentar, até porque, entretanto, já houve aqui alguma. Vamos lá dizer, assim, talvez uma democratização da própria metodologia, já muita gente também se certificou, já se começa a falar do tema, não só com a questão dos Legos, mas esta ideia de o trazermos os serious games, enfim, a própria gamificação para dentro das organizações, para as instituições de ensino, e de facto houve aqui um caminho, eu diria nos últimos 5, 6 anos. Hoje em dia a porta está um bocadinho mais aberta e dou por mim a receber alguns pedidos, portanto, já há uma proatividade das próprias organizações, há muita curiosidade das organizações em querer experimentar afinal o que é isto, porque ouviram falar ou porque alguém fez e Uhum. gostou e tal. E, enfim, é fácil hoje em dia descobrir a metodologia e querer realmente experimentar. E na maioria dos casos, eu diria, se calhar até em 90% dos casos há sempre há um grande sou recebida com grande entusiasmo por parte das pessoas, adultos saudáveis, normais, digamos assim, 30, 40, 50 anos, pessoas que na sua juventude já brincaram com legos e que recordam e são imediatamente transpostas ou transportadas para esses momentos em que já foram tão Uhum. felizes e em Esse que imaginário da sim, e nossa que infância. brincavam e que davam largas à sua imaginação e que faziam coisas e que não se achavam tão chatos como hoje se calhar se acham. Uhum. Hoje em dia entendem-se como pessoas menos curiosas, menos criativas, enfim, um bocadinho mais conformistas e conformadas com as coisas e que já trabalham há N tempo naquela instituição e a fazerem aquilo que fazem. E portanto é bom pensar que ali num dia, dois, enfim, com alguns programas, podemos voltar a encontrar as pessoas um bocadinho mais, se calhar, na sua essência, na sua autenticidade, sem parecer aqui um grande clichê, mas encontrar pessoas verdadeiramente interessadas nas formações, nos eventos de grupo, nas dinâmicas, as pessoas estão lá. Portanto, a melhor coisa que eu te posso dizer é vermos e toda a gente observar numa sala, de facto, as pessoas estão lá, as pessoas estão de facto presentes. Não Uhum. estão lá só porque têm de estar, porque alguém as mandou ir e a dada altura alguém as mandou fazer aquela formação, mas mesmo estando lá.
rapidamente percebe e sente-se muito o ambiente, toda a dinâmica, tudo aquilo que sai dali. Da mesma forma como também há sempre ali, há um ou outro, de vez em quando, há um ou outro. Ainda no Mais outro dia alguém resistente, me não é? dizia: "Ai, detesto Legos", ainda bem que veio. Ai, que bom, que sorte. Também há, e principalmente se falarmos, enfim, consegues imaginar, boards, CEOs e, enfim, malta assim um bocadinho mais sénior e assim: eu vinha para a formação de liderança, vinha fazer, é mesmo aqui, entre, puxa da cadeira e a mesa cheia de legos, muitas cores, muita coisa e a dada altura veres as pessoas elas próprias a roubarem as suas barreiras Aham. A internas, despirem essa capa, não é? sim, que a dada altura Uhum. assim, não o que se passar aqui, fica só entre nós. E a podemos começar a falar de facto das coisas, porque o que o Lego Serious Play nos permite é criar de alguma forma ali as condições para que possamos ter um ambiente sério, para falarmos das coisas e é muito, eu diria, um desbloqueador de Uhum. conversa para podermos, Trabalhas que tipo de questões? Para quem nunca que se cruzou com isto, que tipo de questões é que se podem trabalhar através desta metodologia? sendo uma metodologia de facilitação, em teoria, qualquer questão é trabalhável, porque repara, o que está aqui na base é respondermos realmente a algumas questões e estarmos a trabalhar problem solving e estarmos a trabalhar inovação. Portanto, questões desde aquilo que eu trabalho muito, como é que a nossa equipa pode ser mais colaborativa, Uhum. como é que podemos ser mais criativos como um todo, como é que podemos ter a nossa equipa mais motivada, engajada. E, portanto, todos os temas a priori são válidos desde que partam realmente aqui de uma necessidade que foi Uhum. previamente identificada por quem está a contratar o serviço. Uhum. E, portanto, eu diria muito temas colados à questão da liderança e começando com a liderança pessoal, a comunicação, a própria gestão de equipas, a gestão de pessoas Uhum. e depois cruzar isto com outras coisas, o que é mais maravilhoso. E de facto, também não sendo eu aqui uma pessoa purista e também já com aqui algumas ideias, fundir Lego Serious Play com outras dinâmicas, com outras ferramentas, com outros assessments até, e portanto percebemos que de facto há mais valor nesta junção de coisas do que propriamente trabalhar isto como silos, como coisas Claro, é separadas, isto e só e isto. é Fazerem muito, uma sim, combinação de sim, abordagens, não e é? cada combinação é uma combinação, portanto muito esta lógica também do by design, Uhum. e portanto, sim, temos ideias, sim, temos protótipos, sim, não vamos estar aqui neste registro, não é aquela formação do o by default, é muito mais um by design, porque as pessoas são efetivamente convidadas a participar, a A co-criar, co-criar, sim. a construir Uhum. com as suas mãos parte dos conteúdos que vão sendo trabalhados ao longo das sessões. E essa realmente é a parte mais gratificante. E repare, eu ao fim de quase 6 anos, eu ainda fico perplexa às vezes como é que é possível, como é que em tão curtos espaços de tempo, muitas das vezes, as pessoas conseguem elevar ali a fasquia para níveis tão altos, tão altos, tão altos, porque depois fazem todo um storytelling, fazem coisas brutais que eu acho que quando elas entram muitas das vezes nas formações, nem elas próprias acreditam em si. Uhum. Portanto, a dada altura, se calhar, teres aqui um bocadinho a questão da autoconfiança, de estares a devolver às pessoas algumas competências, a autoconfiança, a criatividade, a própria comunicação e de como se conseguirmos criar um espaço para que cada uma delas, mesmo sendo diferentes, conseguem encontrar ali uma forma de fazerem as coisas em Uhum. conjunto. Muito bem. Outro tema que eu gostava de explorar, aproveitando a tua passagem por aqui, e é inevitável ir aí, é o intraempreendedorismo, porque a seguir para mim seres uma referência em Leg Serious Play em Portugal, és uma referência em intraempreendedorismo. Aliás, o teu doutoramento está a olhar muito para estas áreas também. Hum, e o que eu te queria perguntar é como é que tu vês este espírito intraempreendedor em Portugal? Cruzas-te com muitas empresas, com muitas organizações, e dá-me sempre um bocadinho a impressão de que é aquele chavão que fica bem dizer que sim, que estimulamos o intraempreendedorismo e que somos empresas que queremos pessoas empreendedoras, mas que depois na prática ainda temos muito caminho para fazer. Qual é a tua visão sobre isto?
Eu diria que vai muito em linha com aquilo que tu dizes e, portanto, bem, ser uma referência em Portugal, ainda não. Gostava realmente de ser, enfim, de alguma forma poder ocupar um espaço neste tema, porque é um tema que me parece gritante, e de ser trazido para a agenda nos dias de hoje, porque se calhar diz-se muito e ainda se faz pouco, ou usamos certos clichês e inovação, nós olhamos muito para a inovação, fazemos, sim, fazemos ali uma coisa numa tarde, ou não é isso, não é? Portanto, sermos consistentes, criarmos realmente aqui uma cultura de intraempreendedorismo. Portanto, eu diria que esse é quase o meu sonho, ver organizações que, de facto, possam estar a criar e a promover conscientemente culturas de intraempreendedorismo. E isso implica, por um lado, que elas possam criar o espaço, o tal espaço, o ambiente de segurança, um espaço social, físico, e emocional que possa suportar tudo isto, mas que de facto há depois ao lado das pessoas. E intraempreendedorismo tem a ver com uma vontade individual das pessoas. Portanto, eu posso encontrar depois organizações ou não, onde eu possa sê-lo, mas intraempreendedorismo, na sua essência, de facto, eu enquanto intraempreendedor, é um ato voluntário meu de querer participar, de querer fazer um conjunto de coisas que permitam que a minha organização, através de um conjunto de iniciativas, possa realmente eh, conseguir atingir determinadas práticas e Uhum. determinados Ou ser mais objetivos do inovadora. ponto de vista da inovação. Uhum. Portanto, quase a inovação aqui como uma consequência dos atos de intraempreendedorismo das, Uhum. das pessoas. E de facto é um tema que me parece que ainda não está muito na agenda. Continuamos sempre todos muito focados no ecossistema empreendedor e que acho ótimo e acho que é muito válido e muito necessário, mas se o nosso tecido empresarial passa muito por empresas que já cá estão e pequenas, médias empresas que de facto se calhar até foram muito bem sucedidas no passado ou num passado recente, mas que têm de continuar a pescar o olho ao futuro e encontrarem aqui formas constantes de se reinventar, e lá está, que a reinvenção não é só porque é bonito e sermos, temos de nos reinventar e de sermos disruptivos. Ah, é sermos consistentes e sérios nisto que dizemos, e permitirmos, acima de tudo, eu acho que é muito uma questão das empresas perceberem que só têm a ganhar com isto, não só do ponto de vista da atração, mas também da fidelização das suas pessoas, permitirem que este espaço exista, mas deixem as pessoas fazer, cada uma dentro daqueles que são os seus talentos, dentro daquilo que são as suas características e, portanto, aceitando que as pessoas podem realmente empreender dentro de casa. E, portanto, é muito esta lógica de ver o intraempreendedor como um agente interno de mudança que consegue detectar oportunidades onde os outros só veem problemas e tal. Consegue encontrar oportunidades para desenvolver, para levar a cabo, em conjunto com os outros departamentos, porque, afinal, entendermos isto como não. O intraempreendedorismo não é um departamento. O Claro. intraempreendedorismo é um movimento, é um conjunto Transversal a de todas as áreas vontades dentro de uma empresa, não é? transversal a todas as áreas e que deve ser uma responsabilidade de todos, não apenas de um Head of Innovation ou da malta da investigação e desenvolvimento. É de facto percebermos que cada um, se calhar dentro à sua escala, à sua dimensão, pode realmente fazer a sua a contribuição e dar, acrescentar valor para o todo. E, portanto, com esta visão muito mais sistémica e sistematizada, por forma a que se possam criar aqui realmente as condições, as rotinas, até os procedimentos, as políticas, até as políticas de recursos humanos, é muito esse o mote da minha investigação, qual é que é o impacto que isto pode ter, o intraempreendedorismo do ponto de vista do desenvolvimento de práticas de recursos humanos que sejam muito mais ajustadas e que não seja propriamente só aquela história de há aqui uma política que serve todos. Temos 5.000 trabalhadores e há uma política que serve todos. Quase como se estivéssemos a dizer são todos iguais. E, portanto, não é isso. Uhum. Hum, Rita, outro lado teu, e já falaste sobre isso um bocadinho na pergunta inicial, é dividir este caminho que tu fazes no trilhar da educação e da capacitação, não só em adultos e em organizações, mas também em jovens. E tens sim. aqui um papel
ativa em várias instituições de ensino, mas mais recente e as atuais, focar-me na Católica Business School e na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, onde tu dás Uhum, aulas em temas de extrema importância para o que é a nossa landscape do ensino superior em Portugal, como uhum. seja trabalhar soft skills, trabalhar criatividade, trabalhar estas competências empreendedoras, intraempreendedoras. O que é que este lado do teu trabalho te dá? Que missão é que tu sentes que estás a cumprir, com esse lado do teu trabalho mais ligado à educação? Sim. Para já, dizer-te que, por exemplo, relativamente à escola de hotelaria do Estoril, e no caso em concreto das escolas do turismo de Portugal, acho que é maravilhoso percebermos que miúdos, e vou falar assim, em miúdos porque na sua maioria serão até miúdos ali entre os 18, os 20, os 20 e poucos, depois há sempre naturalmente pessoas também mais velhas, mas perceber que até num curso de cozinha, repara, um curso de cozinha, um curso de restauração, um curso de técnico de bebidas, conseguimos estar a falar de intraempreendedorismo. É uma coisa espetacular, porque se calhar todos nós, até porque já passámos por isso, se eu tenho 20, 22 anos, aquilo que eu perspectivo para mim não é acabar um curso e vou abrir o meu negócio e vou abrir a minha empresa. Mas o que é que eu sei da vida? O que é que eu sei, não é? Portanto, podemos dar-lhes mais uma vez as bases, a confiança de que sim, podem ser eles no seu melhor, nas suas características e poderem colocar estas suas boas coisas ao serviço de uma organização e, portanto, poderem ser os tais empreendedores por conta de outrem, a ajudar as organizações para as quais trabalham e começarem de facto por aí. Talvez o intraempreendedorismo possa ser a porta de entrada para o mundo do empreendedorismo que poderá ou não surgir uns anos mais tarde, mas estarmos realmente aqui a trabalhar nestas bases e se calhar é que até já vamos tarde, Rita. Repara, aqui estamos a falar em termos de mínimos dos mínimos, miúdos de 16, 17 anos, gostava ainda mais de poder começar a trabalhar Uhum. numa fasquia, abaixo, e felizmente também conheço várias iniciativas onde se começa realmente a trabalhar aqui junto de mais tenra, idade. Mas nestas idades então acho que é formidável nos cursos do Turismo de Portugal, acho maravilhoso falarmos não só do tal empreendedorismo e de iniciativa empresarial, mas começando pelo intraempreendedorismo, precisamente para começarmos aqui na base, digamos assim, a criar o bichinho, aqui a Uhum. apetência, o gosto pelo empreender enquanto quase estilo de vida, portanto a minha, a Uhum. minha conversa vai muito por aí, e depois lá está, levando os legos, levando isto, levando aquilo, fazê-los ver que não tem que ser mais do mesmo, não é? As aulas não era, são coisas para eles, cozinhadas para eles, onde eles também podem juntar os seus próprios ingredientes. E portanto, aqui, claramente, o Turismo de Portugal já tinha estas disciplinas, estes módulos, e é muito interessante, e juntar também outras soft skills como a liderança, a comunicação, e, portanto, nestes cursos que são eminentemente profissionais ou profissionalizantes. No caso da Católica, é extraordinário pela abertura que a Católica tem em receber novos temas e, portanto, neste momento estou a dar um curso sobre criatividade, até que passa a publicidade, o Creativity as a Choice, no sentido de pá, vamos lá trabalhar isto, não é só como é que eu me preparo para uma entrevista, como é que eu faço o meu currículo, como é que não sei o quê. É percebermos exatamente, ao vender-lhes a ideia, como é que, pelo simples facto de eu ser mais criativo, eu posso ter um melhor resultado até na minha abordagem ao mercado de trabalho. A Uhum. forma como eu desenho o meu currículo, a forma como eu me apresento nas redes sociais, a forma como eu posso desenvolver produtos criativos para melhor me posicionar e para trabalhar a minha marca pessoal. Portanto, são cursos relativamente mais recentes, mas que se percebe que também, aqui no caso, a faculdade está atenta a estas coisas e, portanto, lá está, não é só dizer que é importante trabalharmos, a World Economic Forum diz que devíamos trabalhar mais isto ou aquilo. Ok, então, mas e na prática, o que é que se está Claro. a fazer? E está, e estas e outras faculdades com outros temas até paralelos e que se acabam por se tocar aqui muito. É muito interessante perceber que há movimentos, há Uhum. O coisas caminho está que a estão começar a fazer-se, não há é? caminho, já há caminho feito, precisamente. Já há caminho por trilhar, mas já.
olhamos para trás e já conseguimos ver ali um rasto Verdade. com alguma coisa. Enquanto empreendedora tu própria, quando decidiste criar a tua empresa, e há bocadinho falavas também sobre isso, começaste desde cedo a perceber a importância do networking e de facto és uma networker nata. E enquanto mulher também neste meio do empreendedorismo é inevitável irmos a este tema da representatividade, Uhum, da diversidade, da inclusão neste nosso ecossistema. Tu acompanhas de perto movimentos como, por exemplo, o do Women in Tech. uhum, Já tivemos como convidada a Inês Santos Silva do Portuguese Women in Tech também. Até um tema que nós no Tech Labs reconhecemos que é super importante certo. no nosso ecossistema. Como é que tu olhas para isto? Como é que estamos em termos de diversidade, em termos de inclusão, quando olhamos para este nosso ecossistema empreendedor? Bem, eu olho com otimismo, porque se não o fizesse com um olhar otimista, provavelmente não investiria um segundo do meu tempo com as Women in Tech e com outras, com a Professional Women's Network, a PWN Lisbon e outras. Entendo de facto que há caminho a fazer, mais uma vez, já vai havendo alguma coisa, falta-nos a expressão, falta-nos ter realmente aqui representatividade. Há sempre pessoas que vão fazendo, felizmente, parece que levanta-se o barco para a frente, e felizmente há várias comunidades que têm trabalhado o tema, quer seja pela via da tecnologia, quer seja pela via também do próprio networking, capacitação em soft skills e por aí afora. Mas de facto há caminho a fazer e, acima de tudo, se voltarmos sempre a bater naquela tecla, que é um tema também muito cultural, enfim, e que a nossa sociedade, de facto teve o contexto que teve e não vamos mudá-lo, enfim, vamos aceitar aquilo que tivemos e, ao dia de hoje, perceber que vamos ter de mudar algumas coisas, nós próprias mulheres, na nossa forma de estar na vida, e para aquelas de nós que entendam que realmente é crítico para si, podem realmente fazer um conjunto de escolhas e encontrar um conjunto de redes de suporte para o fazer. E, portanto, eu vejo com muito entusiasmo e otimismo esta ideia de podermos ter aqui várias organizações, vários movimentos, mais uma vez, associações que estão a trabalhar o tema. Se calhar o que é que poderíamos fazer melhor? Do ponto de vista associativo, associarmos mais as associações umas às outras, se é que me faço entender, porque claramente só puxar pelo eixo da tecnologia não vai ser solução, puxar pelo eixo do networking também não, e portanto podermos realmente capitalizar tudo isto, ou sinergizar, Uhum. através da junção destes diferentes movimentos. Trabalhar de forma mais agregada. Claro, até porque reparem, toda diversidade e inclusão. Hoje em dia temos associações que falam só ou mais de diversidade e inclusão, mas não faz sentido falarmos só disto isoladamente e, portanto, diversidade e inclusão, juntar a tecnologia, como é que o networking pode ser um motor para tudo isto. E outros movimentos que estou agora aqui a pensar, até mais recentes e que se calhar que nos afetam também a nós, mais mulheres, aqui a questão da idade e, portanto, do talento sénior e o ser mulher e com mais de 55 anos. Ui, e portanto vejo com entusiasmo realmente os movimentos que existem e que vão aparecendo. Creio que era tempo de podermos juntar esforços, e portanto não trabalhar só a diversidade e a inclusão, a tecnologia, e juntarmos realmente aqui várias vozes Uhum. para podermos realmente ter aqui outro som, outro Claro. impacto. E para ter massa crítica, não é? Porque Claro, dispersamos depois também. claro. A comunidade já não é muito grande de mulheres a levar aqui esta bandeira do empreendedorismo Uhum. avante, e portanto também até de um ponto de vista de criação de massa crítica em torno destes temas era importante de facto Massa esta crítica articulação. e até da praticidade da coisa, não é? Porque está num evento, se conseguirmos juntar ali 5 ou 6 players, que são realmente relevantes para o tema, porque não? Fazemos ali uma discussão, um debate aberto com os vários players e, realmente, se calhar, o resultado acaba por ser muito mais interessante para todos do que fazermos pequenos esforços e, portanto, no conjunto Claro. sair realmente ali algo maior. Boa. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas como sempre tenho que terminar com esta pergunta de olhar um bocadinho mais para a frente.
Hum. e perceber qual é a tua opinião sobre como é que este caminho de futuro se deverá fazer. O que é que achas que está ainda por fazer neste nosso ecossistema empreendedor e de inovação e que deve inspirar este caminho de futuro que ainda temos aqui para caminhar? Muito bem. Eu diria que está no caso de algumas pessoas, organizações, é seguirmos mais aquela lógica do walk the talk. Não basta só dizer e que vamos fazer e que tal e que pá, façam. Tudo o que é grande hoje em dia se calhar começou por uma coisa pequenina e, portanto, gostava de ver mais na prática, menos conversa. E portanto, um dia vou fazer, e depois, e um bocadinho, às vezes, isto é se calhar uma crítica até mais individual ao indivíduo, porque parece que estamos à espera daquele dia em que vai ser perfeito para eu ter as condições para finalmente empreender, ou aquele dia em que vai ser completamente cor-de-rosa e eu já vou poder fazer aquilo, ou é quando me reformar que eu finalmente vou tirar as minhas ideias da gaveta e os meus projetos e vou fazer alguma coisa. Só que podemos não chegar lá. Portanto, se calhar o convite que eu aqui deixava era: abram as gavetas, abram a cabeça, comecem a fazer as coisas que realmente mais gostam e ligadas a este tema do empreendedorismo, as vossas ideias, comecem a falar com outros, a partilhar ideias, perceberam de onde é que podem vir alguns reforços, alguma rede também de suporte e começar a fazer já. Começar pequeno, mas começar. A importância de darmos aqui o primeiro passo e não ficarmos só à espera daquele dia que pode por simplesmente não vir, porque as condições perfeitas provavelmente não se vão juntar naquele dia perfeito. E, portanto, se calhar hoje é um dia perfeito para começar a fazer alguma coisa e acabarmos com as desculpas. É sempre muitas desculpas, não é? Porque eu não fiz, é porque assim, porque assado. Epá, foquem-se nas soluções, arranjem uma forma de começar a fazer alguma coisa realmente diferente e, portanto, não só nós do ponto de vista individual, mais micro, nas organizações e por aí afora, porque depois, quer dizer, a própria sociedade, o mundo acaba por ser aqui a representação deste somatório destas partes e destas vontades e destes esforços. Verdade, que boa mensagem esta para terminar, de arriscarmos, não é? No fundo é isso. Sim, não é a Arriscarmos maluca. fazer a mudança. Claro, e não é. E deixa-me só desmistificar uma coisa, porque isto é um dos temas que trabalhamos em empreendedorismo, que é o mito do porque o empreendedor adora arriscar, adora. Não adora, mas cada tem uma predisposição realmente Uhum, maior. Agora, ainda assim, podemos com certeza precaver-nos, tomarmos claro. algumas medidas para Não, aliás, a jornada mitigarmos. empreendedora é uma jornada de mitigação de risco, não é? Claro, não temos que fazer precisamente, até por aí, reparo, porque eu às vezes falo com pessoas e assim, porque tu gostas de arriscar, eu gosto tanto como tu gostas, eu se calhar preparo-me um bocadinho melhor para fazer aqui o trabalho, mais de retaguarda, falo com uma pessoa, com outra pessoa e tal, e quando vamos, já vamos com mais confiança, precisamente, e Uhum, portanto podemos mitigar riscos, vai sempre haver risco, repara, viver é um risco, a gente claro, acorda de manhã, estamos já a arriscar-nos. claro. Portanto, o que é isto afinal do arriscar? O que é a segurança e a ilusão do controlo? Isto se calhar era conversa para outro dia. Pois é verdade, dava outro episódio. Daqui a 15 dias Dava depois. outro episódio. Foi uma ótima conversa aqui, as duas Ritas em grande Obrigada, força Rita. no episódio desta semana. Rita, foi um prazer ter-te aqui, Um gosto como enorme da sempre. minha parte. E muito obrigada também a quem nos esteve a ouvir. Espero que voltem para o próximo episódio e até lá. Adeus, até à próxima.